Fala galera, seguinte, assunto desse vídeo sobre o movimento Bandeirantes, certo? E o que a gente está trabalhando aqui? Eu preciso que fique claro que essa discussão, né, a respeito dessas expedições, elas vão ser proporcionadas por um outro assunto, né? Ou seja, o episódio das invasões estrangeiras, né? A fase de ocupação da Holanda nos territórios portugueses, e vai ser fundamental vocês entenderem que não é só, né, a Holanda não ocupa somente o Nordeste brasileiro, mas ela também adquire as terras africanas, colônias portuguesas na região oriental, na Índia e China, ou seja, todas essas invasões, toda essa dominação da Holanda, agora na fase da União Ibérica, elas vão acabar impactando em uma certa medida, né, em um certo ponto, a respeito do movimento dos bandeirantes. O outro detalhe que eu preciso relembrá-los, que é legal a gente estabelecer a partir de agora, é que junto com as mudanças trazidas com a União Ibérica, né, não somente a questão de se unir os dois tronos de Portugal e Espanha, mas é porque um decreto antigo, né, uma norma que existia aqui no território colonial na América, ela acaba de ser extinta, que é a delimitação estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. E o que é isso? Aquela divisão, né, aquela linha imaginária que repartia as posses portuguesas e as posses espanholas no território americano, agora que as duas monarquias são uma só, né, os dois estados eles são governados pelo mesmo regente, pelo mesmo governante, não tem mais a necessidade da gente estabelecer o que é Portugal e o que é Espanha. Tudo isso passa a ser União Ibérica. Então, para ficar um pouquinho mais claro, o movimento, né, esse avanço dos bandeirantes para o interior do território, vai ganhar uma força, né, tem um peso um pouco maior, essa legalidade da justiça. Ou seja, a partir de agora, as andanças, as expedições e as novas posses, né, os novos territórios descobertos, eles não se tornam ilegais, justamente porque tudo está fazendo parte do mesmo governo, né? Não tem mais esse obstáculo e esse impedimento de que se você ultrapassa, você gera e você cria um conflito internacional entre Portugal e Espanha. Pois bem, como é que esses dois assuntos, tanto a invasão dos holandeses em outras regiões de posse portuguesa e a questão dos limites territoriais, elas vão culminar e elas vão chegar no episódio do avanço dos bandeirantes e do desbravamento do território brasileiro. Que primeiro, a gente precisa entender que o Nordeste brasileiro ele se torna a região mais produtiva e a região mais visada para o plantio de cana-de-açúcar, não só por uma questão de solo, não só por uma questão de clima, mas o fator de estar numa posição mais próxima da Europa. E para a gente, né, no nosso mundo atual, isso parece uma distância relativamente curta, mas para esse período colonial, essa distância entre o Nordeste brasileiro e a região Sudeste, né, porque se a gente está falando de bandeirantes, vocês precisam pensar aqui, principalmente na capitania de São Vicente, né, ou seja, na atual região de São Paulo, essa distância ela tem um custo maior de tempo de transporte, ela tem um frete mais caro para se chegar, né? Isso significa que tudo que era produzido nessa região do Brasil fica um pouco mais caro, ganha um preço elevado no mercado internacional. Então, um dos motivos do Nordeste brasileiro, nessa fase colonial, nessa produção de cana-de-açúcar, ter se destacado, e é o que justifica, é o que causa a invasão da Holanda ao Nordeste, né, porque a Holanda quer recuperar esses ganhos, ela deixa o restante do Brasil, né, com exceção da parte nordestina, sob posse da União Ibérica. E aí entra o outro fator, que é o lance de que esses domínios holandeses
nos territórios, principalmente africanos, eles vão ter um outro impacto no valor e no custo de manter o trabalho escravo vindo da África. Porque quando esse transporte, quando esse tráfico ele era controlado pelos portugueses, não só por uma questão de preço, mas eles eram distribuídos de acordo com a demanda, né? Ou seja, as regiões que estão precisando vai ter o seu abastecimento. A partir da posse dos holandeses na África, a Holanda ela vai priorizar a venda de escravos africanos para a região Nordeste, né? Ou seja, ela vai priorizar a mão de obra para a região onde ela também consegue ganhar. E já que o fluxo aumenta para o Nordeste, porque a produção de cana-de-açúcar ela se torna cada vez maior, o preço do escravo africano já fica mais caro, né? Aqui já é bem incipiente, já é bem inicial essa questão de oferta e procura, né? Mas uma demanda maior pelo tráfico, ela ocasionalmente leva a um aumento de preço. E não só pela subida desse valor, mas também existe uma outra posição de que a região sudeste do Brasil, que também planta cana-de-açúcar, ela é concorrente da região Nordeste, que agora é posse holandesa. Isso significa que a própria Holanda vende escravos mais caros para a região Sudeste, para a região paulista, para tentar encarecer o preço do açúcar aqui no Sudeste e, com isso, ganhar lucros maiores, aumentar o seu ganho com o que é exportado do Nordeste. Qual passa a ser a alternativa em relação à mão de obra para essa população? Primeiro, para conseguir competir com esse modelo de plantation adotado pelos engenhos nordestinos, né, pelo engenho de cana-de-açúcar, era considerado inviável outra prática de trabalho que não fosse a escravidão, né? Um trabalho assalariado nesse momento para os produtores era alegado que isso acarretaria um aumento do gasto, porque você tem que pagar salários, você tem que distribuir, dividir o valor da produção, significa que o proprietário ele lucra cada vez menos. Então, a ideia é manter o uso da mão de obra escrava, manter a escravidão como forma de trabalho nas fazendas e nos engenhos do Sudeste. O problema é que não consegue-se mais pagar o preço do escravo africano. Qual passa a ser a alternativa? De novo, esses paulistas começam a adotar, ou seja, retornam a utilizar o trabalho indígena. E só essa fase, né, e só essa questão, ela já abre um outro ponto que já foi discutido, já tem aí, só para a gente pensar naquele estigma, naquela ideia de que o indígena brasileiro ele não serve para ser escravo. E aí observem, foi começar a faltar a mão de obra de escravos africanos que o índio ele volta a ser uma alternativa. Então, esse argumento de que o índio não é bom para a escravidão, que ele não sabe trabalhar, que ele é preguiçoso, ele fica inviável, porque se isso realmente fosse uma verdade, se isso realmente fosse uma questão, isso não apareceria como alternativa, certo? Lembrando que a adoção do trabalho escravo africano, ela está muito mais ligada a um controle que Portugal conseguia estabelecer desse tráfico, a cobranças de imposto, as taxações, ao mercado que existe nesse transporte de escravos da África para o Brasil. Então, a principal causa dessa alteração de escravismo do indígena para o africano, ela vai girar em torno de lucro e não de qualidade de serviço e não de condições físicas favoráveis, né, que são alguns dos argumentos que a gente ouve por aí para justificar essa alteração. Então eu preciso que fique claro que, a partir dessa crise do trabalhador africano para o Sudeste, a alternativa que vai surgir vai ser algumas expedições com direção ao interior do território, porque eram as regiões que se localizavam em as aldeias indígenas,
para realizar o aprisionamento, ou seja, as capturas desses indígenas para serem vendidos e utilizados como trabalhadores escravos. E aqui tem uma outra questão, que é a historiografia, né? Ou seja, que os historiadores, principalmente da região de São Paulo, tentaram reconstruir essa memória. Por quê? Porque principalmente a partir do século XX, quando o estado de São Paulo ele já se torna o grande motor, a grande potência econômica brasileira, né? E depois a gente discute isso, mas São Paulo se torna a região mais rica, eles começam a procurar e a modificar as condições históricas do passado que justifiquem esse seu avanço. E nesse caso, os paulistas eles vão pegar essa imagem do bandeirante e vão construir um grande mito, vão construir um grande herói em torno dessa figura, como se eles fossem responsáveis não só para expandirem o território brasileiro, porque as bandeiras elas percorrem sim, né, de fato isso acontece, né, elas são responsáveis aí por levar os portugueses, por chegarem em locais mais distantes, mas o que os historiadores de São Paulo vão realizar com essa memória em relação ao bandeirante é de que ele é um herói, e a justificativa que os historiadores paulistas atuais trabalham é de que essas expedições elas foram direcionadas para descobrir e encontrar ouro. E aqui a gente chega num embate, né? Aqui a gente chega com um problema. Porque a versão oficial, né, a versão que os fatos eles apresentam, elas têm outras posições de ordem. O que é isso? O que motiva o bandeirante no século XVII, no século XVIII, a sair buscando, a sair desbravando, e essas expedições elas são longas, né? Não é passeio de final de semana, não é dar rolezinho ali, passar um tempo sábado e domingo e voltar. Não, são expedições completamente demoradas, de anos, décadas, 10 anos, andando para dentro do território, certo? Para tentar voltar. E nesse caso, o que motiva esses bandeirantes a realizarem essas expedições por todo o território, já que não tem mais o Tratado de Tordesilhas, é a captura de indígenas. É o ataque a quilombos. Por quê? Porque se o preço do escravo está extremamente alto, imagina você tem uma expedição que consegue encontrar aí um quilombo cheio de escravos fugidos. Aquilo ali é uma mina de ouro viva, né? Vale-se muito, o recurso e o lucro que pode se obter com essa captura é muito. Só que esses dois motivos, para o século XX, eles são considerados motivos que diminuem o papel do paulista, né? Que são considerados vergonhosos. Então, o que os historiadores de São Paulo eles vão refazer? Eles vão remontar essa memória e trocar esses episódios. Como? Alegando que os bandeirantes eles percorrem o território para encontrar ouro. Porque o motivo é muito mais justo, o motivo é muito mais bonito, o motivo é mais honesto, né? E já que em algumas regiões não se encontra ouro, aí sim ele captura o escravo, coitadinho, porque não pode voltar, ele captura o indígena, né? Ele não pode voltar de mãos vazias. Mas para os paulistas, o que levou os bandeirantes a percorrerem foi a descoberta e procurar ouro. Já para as versões atuais de história que analisam aquele período sem tentar remodelar essa lembrança, trabalham com os seguintes fatores. Olha, o que o paulista faz é percorrer e desbravar o território para a captura de indígena, para atacar quilombos. Se no meio desse caminho o ouro for descoberto, pedras preciosas forem encontradas, isso muda. Mas o que tira ele de casa, o que faz ele se lançar no interior do território, não é o ouro. O ouro ele é uma consequência dessas expedições e não o motivo de desbravar, certo? Então, há muita atenção ao cuidado com o uso dessa memória
para vocês perceberem, não vou dizer fake news, né? Mas para vocês entenderem como é que determinadas lembranças elas podem ser modificadas para atender determinadas versões. Uma versão atual que tenta colocar São Paulo como herdeiros, né? Os paulistas aí como uma genética, como um povo que já é forte por natureza, né? Já tem um ancestral heróico, sendo que na verdade os episódios eles não são bem assim. Beleza? Daqui a pouquinho então a gente volta com mais um episódio sobre o ouro e como é que a descoberta dessa riqueza muda tudo. Ok? Até logo.